Boa noite, igreja. Muito bem. Nós vamos seguir a nossa nova série, Pegue Leve. E semana passada nós falamos sobre o cuidado do corpo. Hoje nós vamos falar sobre higiene mental. Convido você, quiser ir abrindo já a sua Bíblia, lá em Filipenses 4, do 6 ao 9. Filipenses 4, do 6 ao 9. Amém? Todos encontraram? Diz assim: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus de paz estará com vocês. Amém? Vamos orar mais uma vez? Bondoso Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado, Deus, pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa. Receba, ó Deus, nosso louvor, a nossa adoração. Te pedimos, ó Deus, que Tu fale aos nossos corações, ó Pai. Renove, transforme, ó Deus, a maneira de pensarmos. Possamos, ó Deus, pensarmos, ó Deus, das coisas que são do céu, ó Pai. Nas coisas, ó Deus, que elevam o nosso pensamento a Ti, ó Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Conta-se que na Segunda Guerra Mundial, um comandante percebeu que os aviões que voltavam das batalhas chegavam com furos em determinadas partes da fuselagem. Então ele concluiu que uma solução, né, para combater isso era reforçar a fuselagem do avião aonde se encontravam os furos nas aeronaves. Mas um estatístico, Abraham Howard, ele mostrou o contrário. Ele mostrou que os furos visíveis que eles estavam vendo eram das aeronaves que estavam conseguindo retornar. Que o grande problema eram as aeronaves que não retornavam, ou seja, elas foram abatidas com furos em outras partes da fuselagem. Ou seja, o que essa história nos ensina é que muitas vezes o problema verdadeiro ele não é visível aos nossos olhos, assim como o problema ali naquela guerra, em termos nas aeronaves, não estava sendo visível aos olhos deles, né? Então hoje nós vamos falar sobre um tema que não é visível, porém é a raiz de grande parte dos nossos problemas, que é o pensamento, é a mente. Por isso que o nosso tema hoje é higiene mental, ou seja, fazer uma limpeza, né, fazer uma varredura nas coisas que estão se passando na nossa mente. Não preciso nem lembrar e dizer para os irmãos que nós vivemos num mundo, num tempo, onde a maior parte das doenças, dos problemas que estão afligindo as pessoas, são doenças e problemas que estão relacionados à mente. E não é pouca coisa não, e é um problema que só se agrava. Esse texto que nós acabamos de ler, ele vai dizer que nós temos poder de governar aquilo que nós pensamos.
Nós temos poder de governar os nossos pensamentos. E esse texto vai dizer também que nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos. Ou seja, nós podemos e devemos fazer um exame rígido nas áreas, ou mais específico, na área da nossa mente, do nosso coração, que muitas vezes nós achamos que não é possível controlar. Muitas vezes a gente trata o pensamento e as coisas que estão na nossa mente como coisas impossíveis de serem administradas ou controladas. E muitas vezes nós usamos isso como justificativa para nos entregarmos aos nossos pecados. Precisamos lembrar, esse texto está nos lembrando, que a nossa mente, a nossa cabeça não é uma latrina, não é lixo. E nós não devemos ficar abastecendo a nossa mente com lixo. Nós temos a possibilidade de decidir se permitir ou não aquilo que entra na nossa mente e abastece o nosso coração. Nós precisamos estar atentos àquilo que entra e precisamos estar rígidos, né? Precisamos ser ali fiscais rígidos, vigilantes rígidos, para impedir que pensamentos ruins tomem conta da nossa mente. Não preciso nem dizer que se a gente se conforma, acaba tendo uma conformidade com os pensamentos, de repente nós estamos escravos daquilo que nós pensamos e desejamos. O texto vai dizer ali no finalzinho, no último versículo, nós vamos ver em outros textos bíblicos também, que os pensamentos, eles moldam as nossas ações. Então, mais cedo ou mais tarde, aquilo que era um fluxo de pensamento na nossa vida, de repente ele vai tornar-se real, ele vai ter forma. Então, tudo aquilo que passa pela nossa mente, acaba tendo um fluxo no nosso pensamento, um dia ele vai se tornar visível nas nossas ações. É como um relâmpago. Eu não sei por que me veio à mente agora o relâmpago McQueen. Olha só. Deixei entrar aqui um pensamento aqui, nada a ver. O que vem primeiro, né? Primeiro nós vemos o relâmpago, né? Nós vemos as luzes. Anuncia o quê? O trovão. A mesma coisa, os pensamentos cultivados na nossa mente. São como um relâmpago que estão anunciando um tormento, né? Um estrondo. A prática, meus irmãos, é uma consequência daquilo que nós pensamos. Algo que sempre me encanta são prédios, construções. Sempre que eu vou para um lugar diferente, eu gosto de ver construções, principalmente as construções mais antigas, ou aquelas grandes, assim, enormes. Além de ficar encantado, né, como é que os caras conseguiram fazer isso, né? Aí, uma coisa que eu sempre penso assim, cara, como é que pode, né? O cara pensou em fazer isso, né? Todo prédio, toda construção, esse prédio aqui que nós estamos aqui hoje, antes dele ser colocado em prática, antes da construção ser executada, houve um planejamento, alguém pensou em um projeto, colocou esse projeto em um papel, e depois de pensar, ele pensou como vou iniciar essa construção, como vou realizar essa construção, e por fim se deu a uma construção concreta. Ou seja, assim como edifícios, casas, prédios nascem do pensamento, as nossas práticas, as nossas ações nascem também daquilo que nós cultivamos na nossa mente. Vou lembrar aqui para vocês alguns textos que nós já trabalhamos recentemente. Começar falando sobre uma frase que ficou muito famosa, se não me engano foi Calvino, acho que falou, que o nosso coração é uma fábrica de ídolos.
Romanos 7, do 18 ao 20, Romanos 8, versículo 7, vai dizer que a nossa carne é inimizade contra Deus. Por mais que a gente deseje muitas vezes fazer o que é bom, Paulo está dizendo que ele desejava fazer o que era bom, porém ele não conseguia fazer o que era bom porque a sua carne inclinava para o mal. Nós somos escravos do pecado que habita em nós. Então há uma guerra, há uma luta interior. Então nós somos inclinados já por pensar no mal, por fabricar ídolos, por fabricar pensamentos ruins. Marcos 7, do 20 ao 23, nós trabalhamos esse texto recentemente, vai dizer que aquilo que vem de dentro é que os contamina, pois de dentro do coração da pessoa vêm os maus pensamentos, imoralidade sexual, aí vai ter uma lista: roubo, homicídio, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, invejas, calúnias, orgulho, insensatez. Todas essas coisas desprezíveis vêm de dentro, são elas que os contaminam. Ou seja, esse texto está dizendo que o mal, a raiz dos nossos pecados, dos nossos pensamentos, vem de dentro do nosso coração, vem de dentro da nossa mente. Não são coisas que vêm do mundo e atacam e invadem a nossa mente ou a nossa vida. Tiago 1, 14, 15 vai dizer que a tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz o pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Tiago está dizendo que o pecado feito, concluído, ele tem origem nos nossos desejos e no nosso pensamento. Antes de querermos pecar, nós pensamos em pecar. Ou seja, todo pecado ele é pensado. Muitas vezes nós planejamos os nossos pecados. Então não venha com aquela desculpa, né, que a carne é fraca, né, que foi impulsivo. Não. Foi cultivado, foi pensado. Mateus 5, 27 e 28, olha o que Jesus vai dizer. Vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo que quem olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério com ela em seu coração. O que Jesus está querendo dizer? Que o fato de você pensar em adulterar, pensar com cobiça, você já está pecando, porque o pensamento é o início do projeto do pecado. Todos os textos estão conectados. Os maus pensamentos, os desejos ruins dão início ao pecado. A prática, meus irmãos, para resumir essa parte, segue os nossos pensamentos. Pensamos, logo pecamos. Já dizia o pensador. O pecado se inicia no coração e na nossa mente. Você já ouviu aquela frase, mente vazia, oficina do diabo? Você já deve ter ouvido essa frase em algum lugar. Essa frase está um pouquinho errada. Eu entendi o conceito, mas ela está um pouquinho, eu tenho que fazer uma pequena alteração aí, tá? Mente desordenada, cheia de pensamentos ruins, é oficina do diabo. Nós temos que cuidar, nós temos que filtrar aquilo que está na nossa mente. Nós precisamos ordenar e governar os nossos pensamentos. Não é em vão que o texto, nós vamos nos ater mais no versículo número 8. Mas, eu li o trecho todo aqui, e o texto vai começar com: não andeis ansiosos. Parece que Paulo, Jesus,
Eles já sabiam que a ansiedade seria um dos maiores inimigos hoje, né? Parece tão atual esse texto, né? E tão desafiador, porque se tem alguma coisa que insiste em nos derrotar e nos colocar para baixo, se chama ansiedade. E é algo já que o texto está dizendo lá, não ande ansioso, e vai dar até a solução. A gente vai ver essa solução um pouco mais para frente. Mas o remédio para a ansiedade é o quê? Uma confiança em Deus. É entregar os nossos problemas, aquilo que nos causa ansiedade, pensamentos ruins, nas mãos de Deus. O texto vai dizer: em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, a paz de Deus que é incompreensível a nós, ela tem poder para guardar os nossos corações e as nossas mentes em Cristo. Não é uma paz passageira, não é uma paz provisória, é a paz de Deus que excede todo o entendimento. Pensar, meus irmãos, o texto aqui vai falar muito sobre pensamento, é como arrumar uma casa. Nós precisamos, em primeiro lugar, eliminar sempre pensamentos ruins, pensamentos negativos. Assim como a poeira que a gente varre, limpa, assim são os pensamentos. Eles insistem em aparecerem em todas as partes da nossa casa. Quando eu vou limpar o meu escritório, quando eu estou terminando, eu preciso começar de novo. Uma, porque eu demoro muito para limpar o meu escritório, eu sou muito lento. E outra, porque a poeira é terrível. A poeira, o pó é terrível. Ali eu estou limpando e do outro lado já está entrando, sei lá por onde entra. Que pensamentos são esses que nos trazem tristeza, ansiedade, aflição? São frustrações profissionais, ofensas gratuitas, prejuízos financeiros, injustiças, desesperança com a mudança de comportamento de alguém que amamos, ressentimento de toda ordem, crises de desânimo, perda de um amor, insatisfação com o próprio desempenho profissional. E a gente poderia aumentar essa lista aqui cada vez mais. Entenda uma coisa: dissabores da vida, problemas, dificuldades, momentos ruins, é comum, faz parte da nossa vida. O que nós não podemos fazer é alimentar esses sentimentos amargos. Quando nós pensamos, cultivamos, nós estamos alimentando o que nós vamos chamar de uma ruminação depressiva. Nós ficamos ali ruminando, pensando em coisas que são ruins e que trazem problemas para a nossa saúde mental. Afetam a nossa mente, afetam o nosso corpo e afetam os nossos relacionamentos. Tudo começa num pensamento. Um pensamento ruim é a porta de entrada para destruir a vida de uma pessoa ativa. De repente, por consequência de ruminar pensamentos ruins, aquela pessoa está entregue em uma depressão, escrava de uma cama. Por quê? Começou a cultivar pensamentos ruins, amargurados. A pessoa fica pensando, repensando, e fica ali, pensando em coisas que deram errado, e ela tem uma dificuldade muito grande de desligar a mente e relaxar. Ou seja, a mente nunca descansa. A pessoa não consegue nem dormir. Porque até quando ela está dormindo, até os sonhos têm a ver com os problemas que ela está ali cultivando na sua mente. Pensamentos excessivos vão sobrecarregar a nossa mente. Elas vão dificultar, pensamentos vão dificultar até as nossas decisões simples do dia a dia, até como escolher uma roupa para vestir. Eu sei que para as mulheres às vezes isso é um problema comum, não importa se os pensamentos estão bons ou estão ruins.
Mas a tendência é que a gente fique impossibilitado de viver a vida comum, a vida diária. Qualquer pequena decisão acaba se transformando em um vulcão, em um estrondo. A pessoa perde a capacidade de realizar coisas simples, porque está perdida dentro de si mesma. Salmo 102, 4. Meu coração está esgotado, secou-se como capim, e até perdi o apetite. Isso que é um salmo de alguém que está amargurado. Não é o que acontece muitas vezes com pessoas ansiosas? Ou ela extravasa, ou ela perde o seu apetite, a vontade de viver, ela se sente esgotada. Pensamentos pesados têm a capacidade de nos deixar para baixo. E até é essa a ideia do termo depressão, se você for ver. Vem do latim deprimire, ou seja, pressionar, deprimir. Uma ideia também ligada à psicologia vai dizer um esmagamento de ânimo. Depressão vai esmagar o nosso ânimo, vai nos colocar para baixo. Então, nós somos impactados por uma exaustão, tristeza. Isso afeta o nosso corpo, o nosso semblante cai, a nossa postura cai. Nós não temos energia para nada, nem para ficar em pé. As pálpebras pesam, os ombros caem, a cabeça fica inclinada, as costas se curvam. Isso tudo nasceu por cultivarmos pensamentos ruins. E uma coisa vai conectando outra. Momentos de tristeza, como eu falei, são inevitáveis. Nós vamos passar por momentos de tristeza. Momentos de luto, momentos de dor. E não há problema nisso. Até em uma das mensagens que nós vamos trabalhar, nós vamos falar sobre lamentar, chorar, desabafar. Contudo, uma coisa é passarmos por problemas difíceis, outra coisa é cultivarmos, estarmos ali alimentando essas raízes amargas que nascem no nosso coração. Hebreus 12:15 vai dizer: fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando muitos. Não contamina só você e a sua vida, contamina o seu ambiente, os seus relacionamentos. Maus pensamentos querem se enraizar no nosso espírito como uma planta venenosa. Crescem, afetam não apenas a nós, mas aqueles com que nós convivamos. Ou seja, nós não devemos regar pensamentos amargos. Efésios 4:31 vai dizer: livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia e de todo tipo de maldade. O que o texto está querendo dizer? Que nós não devemos pensar nessas coisas, em coisas ruins. Como eu falei, eu tenho lido um livro do Davi Lago, tem o mesmo título. Ele no livro ele vai trazer uma história de um homem que tinha um hábito muito interessante, tem muito a ver com a solução que nós vemos no início do texto de entregar as nossas preocupações a Deus. Olha o hábito que esse homem tinha. Quando ele ficava preocupado, quando ele começava a ficar ansioso, à noite, simplesmente ele pegava um papel, uma caneta e anotava todas as suas preocupações. Depois, ele faz uma oração entregando a situação diante de Deus, coloca o papel ao lado do abajur e dorme tranquilo. Esse homem disse: quando transcrevo o problema para o papel, sinto a preocupação saindo da minha cabeça. Não há nada que eu possa fazer para resolver aquilo antes de dormir. Então eu deixo de lado e durmo.
no outro dia, no momento adequado, eu enfrentarei novamente aquele problema. Mateus 6,34, Jesus ensina os seus discípulos a limitarem as suas preocupações. O que ele diz? Bastam para hoje os problemas deste dia. O segredo, meu irmão, não é o papelzinho, tá? Não vai transformar uma disciplina, um exercício, em uma mandinga, em um misticismo. O segredo aqui nessa disciplina desse homem é descansar em Deus. É entregar as suas preocupações e confiar em Deus, é desligar a mente. Não adianta eu me torturar agora por algo que não está ao meu alcance, algo que eu não vou conseguir resolver hoje. Eu preciso descansar. E no momento certo eu vou enfrentar. A gente precisa enfrentar. Que o fato de nós postergarmos as decisões também aumentam a nossa ansiedade. Nós precisamos enfrentar, mas no momento certo, com condições certas. Quando pensamentos amargos caírem sobre nós, meus irmãos, nós não podemos cair na armadilha de ficar cultivando, reprocessando, pensando massivamente neles. Antes eu fazia muito isso, de vez em quando ainda faço. Mas eu achava que isso era bom. Depois eu via que isso só me esgotava, só me destruía. Algumas sugestões: não se permita ficar sozinhos com pensamentos ruins, não se isole. Assim que você tiver pensamentos ruins, pensamentos que te deixam depressivo, que te trazem ansiedade, medo, aflição, que te coloquem para baixo, faça alguma coisa diferente. Vá ler a Bíblia, vá ler um livro, vá dar uma volta, liga para um amigo, conversa sobre outra coisa. Faça o que nós falamos semana passada, vai cuidar do corpo, vai caminhar, vai cuidar da saúde, vai assistir um filme. Algo que foi me ensinado, eu que gosto muito do escuro, gosto muito de lugares fechados, deixe o sol entrar, né? Deixe que o sol ali mude o ambiente, não fique em lugares abafados, escuros, deixe a luz entrar, abra as cortinas, não fique escondido, não fique enclausurado em 4 paredes. Tem uma dica muito boa aqui que eu tentei já, mas eu vou insistir. Cultive plantas perto de você. Aprecie o pôr do sol. Eu notei que o meu escritório tinha um ambiente muito depressivo, muito para baixo. Eu preciso cultivar plantas. Vai dar uma quebrada aqui no meu escritório. Vou deixar a janela mais aberta para de manhã entrar um sol. Não tem uma planta que conseguiu resistir comigo. Esse é o meu problema. Acho que eu vou para os cactos agora. Vamos ver. Mas eu imaginei aquela samambaia linda, né? Caindo assim no meio dos livros, né? Aquela planta cheia de vida, né? Eu vou insistir. Eu ainda um dia, eu acredito que eu vou conseguir, né? Caminhe ao ar livre, realize atividades que envolvam outros sentidos, faça coisas novas. Porque o fato de nós fazermos as mesmas coisas também condicionam os mesmos pensamentos. Elimine vícios da sua vida, porque os vícios, eles vão agir como um turbo nos nossos pensamentos ruins. Vícios como droga, álcool, eles vão ajudar a perpetuar a tristeza. Não é à toa, muitas vezes, pessoas deprimidas com pensamentos ruins acabam escravas de vícios. Uma coisa leva a outra. E o texto nosso hoje, que nós vamos usar até como uma reflexão prática, é o versículo número 8, que Paulo vai fazer uma lista do que deve ocupar os nossos pensamentos. É nessa lista que nós temos que ter os nossos olhos, aqui que está a nossa responsabilidade,
Aqui que está o governo dos nossos pensamentos. Primeiro, devemos pensar em tudo o que é verdadeiro, não em mentiras ou sofismas perniciosos. Lembre-se que o nosso coração, o coração humano é o quê? Enganoso. Quem é o pai da mentira? Satanás. E a ansiedade nada mais é do que pensar naquilo que não é verdadeiro. Você está pensando em suposições, você está imaginando cenários que não são verdade. Nós estamos ali pensando sempre no pior e coisas que são ilusórias, não há nada de real. Você sabia que 92% de tudo que ocupa a mente de pessoas que estão sendo levadas pela ansiedade são de coisas que nunca aconteceram ou envolvem coisas que estão totalmente fora do controle das pessoas. 92% dos pensamentos. O texto está aqui para combater um grande problema, ansiedade. Não pense em algo que não é verdade. Precisamos estar alinhados com a palavra de Deus. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não perca, não se entregue a pensamentos que não são verdadeiros. Não se entregue a ilusões, não se entregue a fábulas. A segunda dica aqui, a segunda missão, devemos pensar em tudo que é nobre e não no que é desonroso e estúpido. As pessoas se adoecem emocionalmente porque enchem a mente de fofocas, bobagens, calúnias contra outras pessoas e por aí vai. Eu fiz uma construção aqui para mostrar para vocês que os nossos pecados, a raiz dos nossos problemas está onde? No nosso coração, no nosso pensamento. Porém, a tecnologia, smartphones, as redes sociais, eles não produzem, mas eles o quê? Alimentam. Alimentam pensamentos ruins, alimentam bobagens. Há um livro muito bom, não é um livro cristão, mas é um livro muito bom, que é do Jonathan Haidt, A Geração Ansiosa. Ele vai trabalhar um tema, ele vai dar nome, que vai dizer tsunami mental. Ele vai trabalhar numa teoria que é muito realidade, que a partir de 2010 houve um tsunami mental, uma disparada, um aumento estrondoso na ansiedade, depressão e automutilação nos adolescentes e nos jovens. 2010 também é a data onde houve um crescimento explosivo dos smartphones, das redes sociais e acesso ilimitado em dados, vídeos e interações. Para você se situar, o iPhone que trouxe a nova proposta ali de smartphone e junto veio um aceleramento ali na tecnologia, internet, foi em 2007. Ou seja, 2010 era o ápice. Ou seja, a vida mental era uma antes das redes sociais, da tecnologia, e hoje é outra. Eu não trouxe os números aqui para não ficar muito chato, mas se você for olhar os dados, você vai ver um aumento enorme nos tratamentos de ansiedade, nos tratamentos psicológicos ligados à ansiedade e esgotamento mental, principalmente nas novas gerações. As redes sociais, a internet alimentam os maus pensamentos, alimentam os nossos pecados. E nós achamos que não está fazendo mal nenhum. De que forma faz isso? Eu vou te dar um exemplo pessoal. De um tempo para cá, eu não, se você me perguntar, eu não assisto jornal. Faz muito tempo que eu não paro assim, eu vou assistir jornal.
E quando eu era menor, eu gostava de assistir jornal. Vocês terem noção, quando eu era adolescente, eu gostava com o meu avô de assistir a Voz do Brasil. Para tu ver o nível do adolescente. Eu não assisto mais jornal. Eu cuido muito ali nas redes sociais, porque o algoritmo, quando você entra num assunto, ele começa a te alimentar só sobre aquele assunto. E aquilo ali vai alimentando algo em você. Então, essas questões políticas, essas questões da relação do país, esses problemas no mundo, esses problemas, eles alimentam um ódio, uma raiva no meu coração. Quando vê, eu estou extravasando aquela raiva com quem está perto de mim. Porque eu estou sendo alimentado por aquilo. Então, quer saber uma coisa? Eu não vou mais assistir esse tipo de informação. Porque está contaminando a minha mente, está contaminando o meu coração, está afetando, está alimentando o meu pecado. Não é a rede social que traz o pecado para dentro. Desperta ou alimenta algo que está aqui dentro. Quais são os outros pecados que a rede social, a internet alimenta? Insatisfação. As pessoas começam a olhar a vida dos outros, que aparentemente é perfeita, e começam a ter uma insatisfação, ingratidão. Nada está bom para elas. A vida delas é horrível. Elas não conseguem mais ser gratas a Deus pelo que têm. Alimentam e turbina o egoísmo, a cobiça, a inveja. Se tem algo que a rede social alimenta, é o pecado da inveja. Você quer a vida do outro, você quer o que o outro tem. Você acha que tem algo de errado contigo. Você, além de querer o que o outro tem, você quer que o outro perca tudo e que você tenha o que o outro tem. Tudo isso começa de pequenos pensamentos, que de repente vão o quê? Aumentando, porque estão sendo o quê? Alimentados. Nós estamos alimentando exaustivamente. E tem outra coisa. Nós perdemos até o domínio e o controle. Porque, como eu falei, o algoritmo sugere. Não somos mais nós que pensamos. É a rede social que decide aquilo que nós queremos. A rede social começa a moldar aquilo que nós devemos ser. Estava comentando com a Pri hoje um exemplo bobo de como a tecnologia substitui o nosso cérebro, né? Eu nunca fui bom em português. Eu já fico olhando diferente para os portugueses aqui, né? O professor aqui. Eu nunca fui bom de português. Mas se tem algo que prejudicou muito eu ter um bom português, é o Word. Porque a partir do momento que eu parei de escrever e comecei a digitar com o corretor ortográfico do Word, eu não quero mais saber se vai acento, se não vai acento, se escreve junto, se escreve separado. Eu nem paro para pensar nisso, eu só aperto o botão do lado ali do mouse. Ele vai me dar a opção ali. Ah, perfeito. Eu nem olho, eu só clico. Eu não penso mais. Entenda uma coisa. Romanos 12 vai dizer que a nossa mente, ela é renovada através dos nossos pensamentos. Nós somos renovados, nós vamos ser renovados a nossa maneira de pensar, moldados conforme a palavra de Deus. Devemos pensar em tudo o que é correto e não em justiça. Que tipo de questionamentos nós devemos fazer aos nossos pensamentos? Esses pensamentos que estamos cultivando, eles estão corretos à luz da palavra de Deus? É justo aos olhos de Deus isso que eu estou cultivando, que eu estou regando aqui na minha mente, no meu coração? Está de acordo com a palavra de Deus? Devemos pensar em tudo o que é puro, que não é contaminado e sujo do ponto de vista moral. Salmo 119, 11.
guarde a palavra de Deus em seu coração e a use-a como proteção, meus irmãos, para os pensamentos impuros. Eu nem falei isso para falar aqui agora. O que somos alimentados? O que esse mundo alimenta? Desde a criança que tem um acesso a um telefone. Imoralidade. Imoralidade. Se tem um vício que tem escravizado jovens, não importa a idade, homens, mulheres, e os números só crescem assustadoramente. Pornografia, prostituição, tudo nasce da onde? É despertado aonde? Nos nossos pensamentos. E nas redes sociais, e no smartphone, nós estamos o quê? Alimentando. Nós achamos que temos o poder de ligar e desligar a hora que nós quisermos. Porém, o texto está dizendo que nós devemos vigiar, para não chegarmos ao ponto de estarmos escravos dos nossos desejos, caídos em pecado. Devemos pensar em tudo o que é amável e admirável, e não no que é desprezível e repugnante. Vou fazer uma pergunta para você refletir. Você gostaria que os seus pensamentos fossem expostos em um telão público? Você gostaria que todos os seus pensamentos fossem expostos? Você gostaria que a sua mãe e o seu pai pudessem ver aquilo que passa no seu pensamento, na sua mente, no seu coração? O que o texto está querendo dizer aqui é que nós temos que estar preocupados com os nossos pensamentos, se são pensamentos que agradam a Deus. Se são pensamentos admiráveis. Se o nosso pensamento que nós estamos cultivando é algo agradável a Deus. Porque a tendência é só piorar. Começa com pequenos pensamentos e aí só vai aumentando. É que nem o algoritmo ele vai pesando. Primeiro ele dá uma informação, aí depois ele vê mais ou menos o que você gosta, e ele começa a aumentar o nível. É assim. Último, devemos pensar em tudo o que é excelente e digno de louvor. O questionamento é: existe alguma virtude nesse pensamento? Esse pensamento nos leva a louvar a Deus. Esse pensamento edifica a nossa mente, edifica o nosso coração. Aquilo que nós pensamos é algo que nós podemos glorificar a Deus. Porque lembre-se, tudo aquilo que nós pensamos irá se transformar na maneira com que nós vamos viver. Logo pensamos, logo nós vivemos. Aquilo que nós cultivamos na nossa mente vai moldar as nossas ações, vai moldar a maneira com que nós vamos viver. É isso que Paulo vai dizer ali no final. E para encerrar, lembre-se do início do texto. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Precisamos confiar em Deus. O problema da ansiedade é que ela nos leva a não confiarmos em Deus. Ela nos aproxima a confiarmos mais nos nossos pensamentos, a confiarmos mais naquilo que nós temos a oferecer como solução. Está focado aqui, no eu. É isso que a ansiedade faz. Por isso que é desesperador. Porque nós somos falíveis, nós somos falhos. O
contrário, o segredo é uma confiança em Deus. É entregar a Deus através da oração, das súplicas, através das ações de graça. O que é as ações de graças? Da gratidão a Deus. Nós agradecemos pelo cuidado que Deus tem conosco e pelo cuidado que Ele ainda irá ter. É como se na nossa oração, que nós estamos entregando a nossa súplica, a nossa oração, nós já estamos agradecendo a Deus. Porque nós confiamos que o fato das nossas súplicas estarem nas mãos de Deus já é solução para nós. As nossas súplicas estando nas mãos de Deus já é solução, não é o resultado que é solução. É o fato dos nossos problemas estarem nas mãos de Deus e não nas nossas. Confiar que Deus, sim, Ele tem poder. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, irá guardar as nossas mentes em Cristo Jesus. O fato de nós confiarmos em Deus, confiarmos na paz que excede todo o entendimento, nos dá condições para poder fazer o número 8. Para podermos governar os nossos pensamentos. Para poder governar e ali fazer uma higiene mental daquilo que se passa na nossa mente, no nosso coração. O texto termina com o versículo número 9. Paulo está dizendo assim: é tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e a paz de Deus estará com vocês. E a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: o que é que eles aprenderam? Porque se aprenderam, estava onde? Na mente, foi pensado. O que é que eles receberam de Paulo e dos outros discípulos? O que eles ouviram? O que eles viram? Em forma de testemunho vivo na vida de Paulo e de outros. O que foi isso? O quê? O que Paulo passou para eles? O Evangelho. A palavra de Deus. Paulo está dizendo o seguinte, tudo isso que vocês estão aprendendo, que vocês ouviram, estão vendo, pensem nessas coisas, para que vocês possam colocar essas coisas em prática. E a paz de Deus estará com vocês. Nós precisamos pensar nas coisas do alto, nas coisas que são eternas. Nós precisamos pensar, elevar os nossos pensamentos para as coisas de Deus, para o Evangelho, para a palavra de Deus. Não vos conformeis com esse mundo, mas renovem a sua mente. Com o quê? Ninguém sabe esse texto aí? Ninguém tem esse texto aí? Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Você quer ser transformado, ter a sua mente renovada pela palavra de Deus. Você quer ser transformado, renovado pelo Evangelho. Você quer ser renovado, transformado por Jesus. A transformação acontece aqui, Aqui que é o campo de batalha. Aqui, a pergunta que eu faço para nós refletirmos: de que maneira nós temos alimentado a nossa mente? De que forma? O que nós temos colocado para dentro aqui, O que nós temos pensado? Porque os nossos pensamentos vão se tornar prática de vida, ações. Vai vir para a vida real. Vai sair do não visível para ter vida, para ser visível, para ser palpável. Mas tudo começa aqui, Que nós possamos, meus irmãos, nos abastecer a nossa mente, o nosso coração, com as coisas que são eternas, nas coisas que são de Deus, que possam preencher, que o Evangelho de Deus possa preencher os nossos pensamentos, para que eles tornem
a nossa maneira de viver, uma maneira de viver que agrade a Deus, que seja o nosso culto a Deus. Você quer ter um culto a Deus, quer entregar um louvor genuíno a Deus, é através da maneira de viver. E começa pela maneira com que nós pensamos e administramos os nossos pensamentos. Não é em vão. Cuide o que você tem colocado para dentro de casa. Cuide, vigie aquilo que tem passado, tem tomado conta dos seus pensamentos. Invista o seu tempo em coisas edificantes, em coisas que glorifiquem a Deus. Assim como no mundo tem muita coisa ruim, graças a Deus nós vivemos num tempo onde há muita coisa boa. Há muita coisa boa. Deus deu dons, homens e mulheres com dons maravilhosos, que são usados por Deus para edificar a nossa vida. Nós temos condições de escutar boas músicas, nós temos condições de escutar boas canções, de ler bons textos, de ler bons livros. Nós temos condições de olhar bons filmes. Tudo. E vigie, peça a Deus que sonde. Nós precisamos pedir a Deus que sonde os nossos corações, que sonde os nossos pensamentos, que guarde os nossos pensamentos. Não pense que é uma batalha perdida, porque nós cremos num Deus que excede todo o entendimento. Por isso que seguir a Deus é loucura. É loucura. É loucura, porque Deus excede todo o entendimento, meus irmãos. Possamos confiar nesse Deus. Amém? Vamos orar?